Alta aqui, está em alta aqui. Boa, boa, boa. Muito bem. Vamos então agora passar para a nosso terceiro bloco, nosso papo, e vamos conversar com a infectologista Luana Araújo, que vai nos ajudar. Tudo bem, Luana? Como vai? Muito obrigado por atender o Olá, nosso convite. imagina, boa noite, José Roberto, Kennedy, como é que vocês estão? Tudo Tudo bem, boa bem. noite, Luana, bem-vinda. Luana, a Obrigada. gente convidou você hoje aqui, como espero que tenham te avisado, né? Não te colocaram numa fria sem fazer uma surpresa aqui, mas enfim, o Eu já estou motivo. tão acostumada com as frias, isso não é uma anuência para continuarem me colocando, tá vendo? Não, É mas só para você de dizer que não é fato. exatamente uma novidade, né? Não, é verdade. Você de fato na CPI mostrou que sai bem de qualquer fria, né? Então, estou tranquilo aqui para te fazer a pergunta. A gente resolveu fazer esse papo em cima de um artigo que saiu publicado essa semana numa revista científica, na Nature Aging, uma pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Harvard, no Hospital Escola da Universidade de Harvard, e eles dissecaram o cérebro de vários pacientes de COVID, pacientes leves e pacientes graves, ainda fizeram alguns grupos de controle, e o que eles identificaram que é a novidade é que, no nível celular, ali, genético, eles encontraram uma similaridade muito grande entre os cérebros dos pacientes graves de COVID com os de pacientes que já estavam com uma certa idade, mais de 70 anos, o que mostrava, dá a entender que isso, aparentemente, talvez, quem sabe, claro, nessa história de ciência, a causalidade, você vai poder explicar, não é tão simples assim como no jornalismo, né? Mas sugere que aqueles sintomas que alguns pacientes graves de COVID vieram a ter depois, que até sararam da parte, digamos, mais crítica da infecção, ou seja, perda de memória, dificuldade de concentração, alguns dificuldade para dormir, em alguns casos até depressão, isso pode ter a ver com uma mudança até da própria composição do cérebro ali, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? É uma questão, já havia algo similar que levava a acreditar nisso? A pergunta que a gente está fazendo é por que a Covid parece cada vez mais uma gripezinha, especialmente para quem teve Covid grave, né? Pois é, Zé, a história toda da Covid é que a gente vai aprendendo que esse é um vírus que causa uma inflamação monstruosa em todos os tecidos aos quais ele tem acesso, né? E ele não tem uma predileção específica, aonde ele chega, ele consegue causar um quadro de intensa inflamação, e isso vai se manifestar de maneira diferente a depender do tecido que ele está chegando, né? Então, a gente vê hepatite pelo vírus da Covid, a gente vê miocardite com muita frequência, a gente vê pericardite, né, que é a inflamação da membrana que recobre o pulmão, a gente vê pneumonia, né, causada pelo vírus, enfim, a gente vê que ele causa um estrago grande no cérebro, e ele não está sozinho nisso, né? A gente tem outros vírus que têm aí também uma predileção, digamos assim, né, um tropismo pelo tecido cerebral. Ele consegue causar, e aí esse artigo especificamente, ele não fala sobre o mecanismo né, sobre o qual isso acontece, mas ele descreve essas mudanças que você falou, quer dizer, o funcionamento do cérebro, ele acaba se assemelhando em proteínas produzidas, em capacidade de transcrever o DNA, coisas que são naturais e normais do dia a dia. Quando a gente olha, a gente vê que esse cérebro ele se assemelha muito a um cérebro de alguém de muito mais idade. Então, é como se esse cérebro envelhecesse muito rápido a partir do dano, né, da agressão que o vírus causa. Isso pode estar ligado ao que a gente vê aí nos pacientes que se recuperam da Covid, mesmo com Covid não necessariamente grave, né, essas pessoas que têm uma Covid mais arrastada. Pode ser, mas a gente não consegue saber disso por meios clínicos habituais, né? Como exames de imagem, por exemplo. É por isso que eles conseguiram fazer isso através da dissecção mesmo, né, pós-mortem desses pacientes que foram citados. Mas o fato é que a gente vai aprendendo cada vez mais, né, que ele é um vírus que tem uma agressividade aguda gigantesca, mas que ele também é capaz de permanecer ali, irritando e causando um dano mais prolongado
nas pessoas que experimentam, por exemplo, a Covid longa. Então, ainda é uma construção de conhecimento. Perfeito. Luana, sempre se falou, na época da pandemia, que o vírus da Covid ele podia ser um gatilho para outras doenças. A gente está vendo nessa discussão com você que isso há uma evidência fortíssima nesse sentido. Você acha que isso é pacífico hoje entre os cientistas? Há outras doenças que podem ser desenvolvidas a partir do coronavírus como um gatilho, ou é errado falar isso? Não, é muito correto dentro das observações que a gente tem até agora, Kennedy. Então, por exemplo, a gente vê pacientes que antes da doença não eram pacientes hipertensos, mas que passam a desenvolver uma hipertensão a partir da doença propriamente dita e precisando de medicação e mais. A gente vê o vírus também associado, por exemplo, ao início de um quadro, e aí a gente não sabe se seria uma precipitação de quadro ou, de fato, uma causalidade de quadros de diabetes mellitus do tipo 1 em crianças. Né? Diabetes mellitus do tipo 1 é considerada uma doença autoimune, então a gente vê que o vírus é capaz de causar uma confusão tamanha no nosso sistema imunológico que ele pode passar a atacar a si mesmo e desenvolver doenças em pessoas previamente rígidas. Mas ele também faz a aceleração de quadros, então eu ia até comentar na pergunta do Zé Roberto, por exemplo, pacientes com quadros demenciais, a gente tem uma observação clara de que esses pacientes podem acelerar o desenvolvimento do quadro demencial. Então, pacientes com Alzheimer, pacientes com outras demências, eles podem ter uma progressão mais rápida da doença a partir da infecção pelo Covid. Então, a gente tem aí, de novo, um vírus que é capaz de causar um estrago tão quase que arquitetônico, né? Nas nossas funções, que ele acaba por deixar, durante muito tempo, aí, uma situação difícil de ser controlada. Luana, você me deixou preocupado agora, porque eu tive Covid, não foi simples e meu pai e minha mãe morreram de Alzheimer. Já estou aqui, vou dormir preocupado, mais preocupado que o Bolsonaro hoje. Mas... É por isso que é a última vez que eu participo do programa. De modo algum. E a última. De jeito nenhum, Luana. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o fato de a pessoa... Porque, obviamente, as pessoas mais idosas talvez fiquem preocupadas ouvindo essa notícia. O fato de a pessoa ter tomado as 4 doses da vacina, por exemplo, isso diminui o risco para ela de vir a desenvolver isso que a gente acabou de descrever? Certamente, e a gente tem estudos que mostram isso, né? Então, o esquema vacinal completo para a idade preconizada, né? Dependendo do seu caso, da idade, do status imunológico, enfim. Mas o esquema completo, ele é associado a uma redução de risco bastante importante, não só de complicações agudas da doença, quer dizer, de você ter algum problema grave naquela hora ou eventualmente morrer da própria doença, como também o risco de desenvolver complicações tardias, assim como a Covid longa. Então, quando a gente fala em vacinação, né, a gente está tentando oferecer para as pessoas aquilo que a gente tem de mais importante e mais acessível para a redução desse risco, que é um risco grande, tanto do agudo quanto do crônico. Mas é muito importante lembrar também, Zé, que as vacinas que a gente tem, eu não sei se as pessoas em casa têm um pouco de noção disso, mas eu acho que seria interessante explicar. A gente tem praticamente 2 sistemas imunológicos separados, relativamente separados no nosso organismo. Um que é relativo à cavidade nasal, né, oronasal, e o outro que é como se fosse do resto do corpo. Então, quando a gente vacina pacientes com a vacina habitualmente colocada intramuscular, enfim, né, dessa forma como a gente conhece, a gente tem um preparo e um ensino para esse sistema imunológico do corpo que gera a resposta que a gente quer, que é aquela de impedir a progressão para caso grave e auxiliar na redução do risco, esses todos que a gente está falando. Mas isso tem pouca conexão com esse sistema imunológico do trato respiratório alto, o que significa que esse trato, que é por onde o vírus entra, ele não tem exatamente a mesma proteção que o resto do corpo. É por isso que, mesmo com vacinas, a gente ainda assim tem uma chance alta de se contaminar. E é por isso que a gente fala, usa máscara, porque a máscara é a barreira disso tudo. A gente tem hoje algumas vacinas que estão sendo testadas, que são vacinas nasais, que então pretendem criar uma barreira maior exatamente nessa área que a vacina habitual não pega. Então, na hora que a gente chega nessa combinação, talvez a gente vá ter o melhor resultado possível.
Kennedy. Agora, complementando essa coisa do Toledo, você falou, te perguntar isso, mas quero antecipar, essa questão das novas vacinas, né? Com novas variantes, há novos estudos e novas vacinas são feitas. Essas novas vacinas, elas podem ajudar, diante do que se descobriu, por exemplo, olha, quadros de demência podem se agravar, ou funcionar de gatilho. Elas podem, no futuro, vacinas futuras, serem desenvolvidas para já combater esse tipo de doença que possa vir a ser desenvolvida? Na verdade, as atuais já fazem isso, né, Kennedy? Elas já fazem. Qual é a grande sacada dessas novas vacinas, né, atualizadas, como o pessoal gosta de chamar? É que elas induzem uma resposta aguda, né, de produção de anticorpo, que é mais potente relacionada às variantes que estão circulando agora do que aquelas que a gente tem à disposição nesse momento. Mas não significa que as que a gente tem à disposição nesse momento sejam inúteis ou que possam ser dispensadas, né? Então, a bivalente, que é essa que, né, acumula aí duas variantes diferentes que estão circulando agora, a vantagem dela é essa, ela vai induzir uma resposta de anticorpos, quer dizer, aguda, melhor. Mas veja, a gente não sabe se a resposta celular, que é aquela que promove uma proteção maior de longo prazo, se ela é muito diferente da habitual, dessa que a gente tem agora. Então, a gente está transicionando para essa nova vacina, sabendo que ela é mais potente contra essas novas variantes nessa mensuração aguda, mas nessa coisa de longo prazo que você está falando, Kennedy, pode ser que elas não tenham uma potência maior do que as que a gente tem agora. Então, isso ainda exige que a gente, enfim, aguarde um tempo claro para poder fazer essa observação. Olha, mano, tem um monte de gente comentando, primeiro te elogiando, lembrando lá da CPI, dando os parabéns, e outras fazendo perguntas aqui. Luísa Silva, eu ainda uso máscara, mesmo muitos não usando. O que a doutora Luana acha? Eu acho linda você, Luísa. Eu acho assim, ó, a gente tem uma coisa muito importante chamada gerenciamento individual de risco, né? Seria muito interessante que esse gerenciamento individual, quer dizer, a sua percepção, a sua noção do seu risco, dependendo da sua idade, da sua condição imunológica, enfim, das suas circunstâncias, de você entender o seu risco e que isso fosse acompanhado por uma gestão pública do risco populacional. Infelizmente, a gestão pública de risco populacional foi completamente abandonada. Então, a gente precisa mesmo que as pessoas mantenham o seu gerenciamento de risco. E aí, Luísa, a história é essa: você se protege de se infectar com o uso da máscara e a higiene de mãos, e você se protege de uma situação de maior gravidade com o seu esquema vacinal completo. Então, é um combo de estratégias. A Lucélia Lima está perguntando o seguinte: o esquecimento que muita gente sofre pode estar ligado a esse envelhecimento do cérebro que a gente descreveu no começo? Poder até pode. A gente tem condição de dizer que isso é completamente relacionado? Não. A gente pode inferir que isso tem uma relação também com a inflamação aguda e isso se reverte mais para frente, como a gente vê em muitos pacientes, né, uma alteração transitória dessas funções, mas é possível que a gente veja, dependendo do paciente, uma combinação de fatores que leve a essa situação de progressão individual. É complicado. Uhum. A Neiva Cruz faz uma mais difícil ainda, pergunta. Temos observado muitos casos de infarto em pessoas jovens. Isso pode ter relação com a Covid? A gente tem que olhar para as pessoas, né? Então, o que a gente vê nos últimos 3 anos aí de pandemia? A gente tem uma população que desconsiderou o exercício físico por várias razões, que teve também, isso é mensurado, né? Uma dificuldade de manter uma alimentação apropriada também. A gente tem um acúmulo de fatores de risco, a gente tem uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde para diagnosticar outras doenças que não Covid, tá certo? Então, acompanhamentos de pessoas hipertensas, acompanhamento de pessoas com histórico familiar de doença cardíaca, isso tudo ficou de lado. E aí, então, você já tem uma situação, Neiva, que a gente sabe que vai levar a um aumento de doenças cardíacas, tá claro. Aí você adiciona a isso um vírus que tem a capacidade de lesar o músculo cardíaco. E a gente viu isso, principalmente no começo da pandemia, acontecer de uma maneira muito grosseira, assim. Pacientes jovens, que a gente não tinha vacina, não tinha nada para os antivax, né, se
se comprazerem, lá no começo a gente não tinha nada e a gente via assim, muita lesão grave e óbitos de pacientes jovens por problemas cardíacos. Então, a COVID está relacionada a uma inflamação cardíaca que pode ser bastante grave. Essa é uma das razões da gente vacinar as pessoas, e isso pode estar, junto com esses outros fatores, por trás dessa observação que você está fazendo. Ô, Luana, deixa eu fazer uma aqui, Zé, rapidinho. Vai lá. Ô, Luana, parece óbvio que a baixa cobertura da quarta dose é responsável ali por esses casos de Covid, essa alta recente que a gente teve. Queria confirmar com você se é por causa disso mesmo que a gente teve recentemente, está tendo um aumento no número de casos de Covid. A gente está vendo falta de dinheiro na saúde, inclusive para providenciar a quinta dose para todo o país. E se a gente vai caminhar aí, necessariamente por uma sexta dose, a gente terá que seguir esse caminho de tempos em tempos, isso em relação à Covid. E, de uma maneira geral, como é que você vê o tamanho do dano que o governo Bolsonaro causa na saúde pública do Brasil com essa quebra da cobertura geral da vacinação, muito ancorada no negacionismo, na forma como ele tratou a pandemia? Vou fazer aquilo que os deputados e senadores fizeram com você na CPI, que é pegar carona na pergunta do outro, né? Você nunca deixa a pessoa responder, porque você só fica perguntando. Aqui Isabel tinha feito uma pergunta lá no começo, que eu mosquei aqui, não fiz, comentando justamente isso. Quer dizer, imagina todas essas consequências com o governo e muitos governistas, inclusive médicos ligados ao governo, preconizando a tal da imunidade de rebanho, né? Com todas essas consequências negativas que houve. Mais um elemento para você responder aí. Eu quero só fazer uma correção na sua fala, Zé. Médico não, né? Médico é aquele que faz o juramento que eu fiz. Tá certo, o nome disso é portador de diploma, no máximo, né? Bom, é o seguinte, né? Eu acho que o que a gente está vendo de aumento de casos, ele é derivado não só desse descaso com a vacina. O descaso com a vacina, ele é um aspecto disso tudo. A gente tem um país que, infelizmente, não levou à frente um plano de testagem ampla e restrita e gratuita para a sua população, um país que não promoveu a educação sanitária relativa à Covid, que não informou, não se comunicou com as pessoas da forma como deveria ter feito. Então, na verdade, essas ondas, elas vêm fruto da introdução de variantes que têm uma característica natural de fugir dessa resposta imunológica, mas aqui elas encontram um cenário muito favorável para a sua disseminação e para causar os quadros maiores. Então, a gente viu um aumento de número de internações hospitalares que a gente não gostaria de ter visto e podia ter evitado se a gente tivesse ofertado a vacina, principalmente para os mais vulneráveis, idosos e crianças. Veja, a gente é dos países do mundo com maior perda de crianças na Covid. Isso é inadmissível. A gente perdeu mais crianças do que a Europa inteira. Isso, por si, é um crime que já deveria ter uma repercussão muito maior do que a gente tem. Para mim, é muito chocante que a gente tenha perdido a nossa capacidade de indignação frente a determinadas coisas, sabe? Acho que a gente está anestesiado com muita coisa. Então, nesse sentido, eu acho que a onda ela é fruto disso, né? Da introdução de uma variante nova, com características biológicas que já seriam desafiadoras, mas que encontra aqui uma população vulnerável pela absoluta falta de política pública relacionada à doença propriamente dita. E aí a gente tem um outro problema que você falou, que é esse cenário de terra arrasada, né, da gestão pública. E aí eu queria só ressaltar que isso não é só com relação à Covid. A gente tem um Programa Nacional de Imunizações que foi destruído. E isso significa que a gente tem uma cobertura vacinal para muitas outras doenças, como o sarampo, como a própria tuberculose, que até pouco tempo a gente estava com dificuldade, inclusive, de fornecimento de vacina, quer dizer, de vacinas que são básicas para proteger as nossas crianças, que é absolutamente assustador e nos coloca numa posição de vulnerabilidade inacreditável, né? Então, assim, é preciso que a gente, a partir desse momento, com um pouco mais de lucidez e serenidade, que a gente, como população, tome ciência do tamanho do buraco que a gente está. E que vai ser difícil de sair desse buraco se não for com muita organização, muito trabalho conjunto do governo federal, estados e municípios e da própria população, visando a sua própria proteção. Isabeth Ponge disse que adorou o portador de diploma, viu?
Duas perguntas mais aqui, Luana. Primeiro, do João Tristan. Quem já tomou as 4 doses deve tomar essa nova vacina também, a vacina bivalente, quando tiver, né? Porque por enquanto não chegou aqui ainda. E nem vai chegar agora, né? Só chega-se muito para o começo do ano. Então, como é que é o nome dele, perdão? É o João Tristan. João, é o seguinte, João, depende muito da sua condição pessoal, né? Se você é um jovem, você não necessariamente precisa fazer isso para agora, principalmente porque a gente está começando a decair essa curva dessa onda de agora. Então, depende se você teve Covid recentemente, que tem que ser um intervalo de no mínimo 30 dias, mas se você for um paciente idoso ou com comorbidades múltiplas, ou um paciente mais vulnerável, por questões imunológicas, por exemplo, independente da idade, aí você deve fazer a próxima dose que houver disponível para você o quanto antes ela tiver na sua linha de visão, tá bem? Do contrário, a gente vê que essa queda da proteção vacinal, ela se dá, veja, não é uma inutilização da proteção, não, tá? É uma queda dessa proteção vacinal. Ela começa a acontecer aí por volta do 5º mês, a partir da última dose que você fez, 4º, 5º mês. Isso varia de acordo com o seu grau de vulnerabilidade, e é por isso que a gente tem que pensar caso a caso. Luana, eu prometo que é a última, para não te explorar demais, mas você voltar. Mas a Isabel Cristina faz uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se fazendo agora, que é: e as festas de final de ano? Podemos festejar com segurança em relação à Covid? Isabel, então, é a última vez que eu venho nesse programa, eu tenho certeza. Isabel, é o seguinte, ó. A gente viu nesse período todo da pandemia que, epidemiologicamente, as festas de final de ano são ambientes de proliferação do vírus e aonde ele consegue chegar a mais pessoas, simplesmente porque a gente viaja mais, a gente encontra mais todo mundo e a gente tende a abrir mão das medidas de proteção individuais, né? Então tá todo mundo comendo, tá ceando, tá conversando, tá bebendo sem máscara e vai, né? A gente pode não ter exatamente um aumento muito grande nesse final de ano, porque nós estamos saindo de uma onda, né? De uma variante extremamente contagiosa. Então, é possível que ela já tenha chegado a tanta gente que o final de ano especificamente não seja tão difícil. Mas, para a gente ter mais segurança nesse sentido, eu acho que vão aí algumas dicas que são interessantes. A primeira é, se você puder, obviamente, manter a sua proteção de uso de máscara, higiene de mãos e tudo mais até próximo às festas, de uma maneira que você evite a sua contaminação nesse período. Se você puder fazer testes antes de encontrar as pessoas, então, sei lá, antes da ceia de Natal, faz um teste para você ver se você está infectado ou não, porque isso não vai eliminando o seu risco, mas vai lhe dando camadas de certeza, né? Camadas de proteção para que você tenha uma interação mais saudável e menos complicada com as pessoas, que já vai ser difícil, né? A gente já sabe que vai ser um Natal, principalmente nas famílias, já vai ser um Natal difícil, um Natal pós-eleição, mas em termos de saúde, eu acho que essas são dicas que podem funcionar para te ajudar a se sentir um pouco mais tranquila. Luana, então dicas para a Copa, o efeito Copa, que as pessoas estão se reunindo para ver jogo. Qual é o protocolo que você recomenda, vai? Aí na Copa, né, a gente passou um pouco do momento ótimo para esse tipo de proteção, né? As pessoas estão se aglomerando, estão fazendo, e aí parte, inclusive, desse aumento do número de casos que a gente vê é por conta desse tipo de promoção social, né? Não tem jeito, assim. A medicina não é uma ciência exata, mas ela tem pontos que são muito óbvios, né? Toda ação acaba se refletindo em alguma outra coisa. Então, a gente vê esse aumento do número de casos, mas tem um detalhe importante, né? A gente tem hoje disseminado o uso dos autotestes, né? Que você compra na farmácia e faz em casa. Esses testes, eles não entram na contabilidade da vigilância. Então, a gente sabe que o nosso número de casos é imensamente maior do que esse que está sendo divulgado até o momento. Então, nesse sentido, para a Copa propriamente dito, eu acho que a gente perdeu um pouco do timing, mas ainda assim, se você está esperando que o Brasil chegue até a final da Copa e você vai lá comemorar, tente não, dentro das suas possibilidades, não se aglomerar, ou então, mesmo que você faça isso, use máscara, lembre sempre do seu risco individual, né? Se você for uma pessoa mais vulnerável, com múltiplas comorbidades, ou se você conviver com alguém na sua casa, uma criança pequena, um idoso, é hora de um pouco de consciência. A Copa passa,
a saúde da gente pode ter danos permanentes. Essa é a frase síntese dessa entrevista, né? A Copa passa, o Natal passa, mas a saúde comprometida fica, não é isso? Podemos sintetizar assim? É isso aí. Muito bom. Olha, devo dizer o seguinte, que ao contrário do que você falou e repetiu, você será convidada para voltar ao programa, porque você mostrou uma capacidade didática que eu vou te dizer é muito rara em qualquer entrevistado. Em médico, então, nem se fala. Muito obrigado pela sua entrevista, que foi muito boa, Luana. Eu que agradeço, Zé e Kennedy, pela oportunidade. Eu fico à disposição, por mais surpresa que eu fique, mas eu fico à disposição de vocês. E eu desejo a todo mundo aí que está assistindo que esse final de ano e o próximo ano sejam anos mais leves para todo mundo, né? E isso depende, obviamente, do nosso grau de lucidez, vigilância de si, das pessoas que a gente convive, do país onde a gente está. Então, se a gente puder chegar, né, se tudo isso que a gente passou nessa pandemia, né, em todos os níveis, se isso puder trazer para a gente um pouco mais de discernimento, para alguma coisa vai ter